Bom dia, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje vamos falar sobre a mobilidade urbana. Mas afinal, o que é mobilidade urbana? Segundo o dicionário, entendemos mobilidade como a facilidade de se mover. Já a mobilidade urbana pode ser caracterizada pela forma de se deslocar dentro de um perímetro urbano. Para definir esse tipo de mobilidade, levamos em conta a organização do território, o fluxo de transporte de pessoas e mercadorias e os meios de transporte que são utilizados a fim de se realizar relações sociais e econômicas. Infelizmente, nem tudo são flores quando se trata da mobilidade urbana. Apesar dos benefícios e facilidades que são trazidos por esse tipo de mobilidade, são inúmeros os males que são frutos da mesma, oriundos principalmente da falta de planejamento urbano, que é um estudo sobre o crescimento e funcionamento das cidades já existentes ou que estão sendo planejadas, o qual possui o objetivo de melhorar a qualidade de vida coletiva através de ações ambientais, sociais e políticas. Com a falta de planejamento urbano, fruto do crescimento desordenado de várias cidades, essas localidades podem acabar se transformando em um verdadeiro caos, comprometendo a qualidade de vida das pessoas que vivem nessas cidades. Dentre os vários exemplos de males provenientes da falta de planejamento das cidades, podemos citar a poluição. Devido ao constante aumento no número de veículos, principalmente nas metrópoles, a poluição tem se intensificado cada vez mais e tem sido um dos principais protagonistas quando se fala a respeito dos danos ao meio ambiente. Então vocês podem estar pensando, beleza que esse tipo de mobilidade tem prejudicado bastante o meio ambiente, mas como ela vai ser combatida sendo que dependemos dela? Aí é que tá, a questão não é a mobilidade urbana em si, mas a forma como ela pode ser conduzida. Se estudarmos um pouco sobre o assunto, podemos perceber que o melhor meio para diminuir os danos que são trazidos ao meio ambiente é através da mobilidade urbana sustentável. Esse tipo de mobilidade sustentável é uma política urbana, econômica e socioambiental que investe nas diferentes modalidades de integração de meios de transporte público e na criação de infraestrutura para meios de locomoção alternativos e acessíveis, como ciclovias, calçadas de qualidade, transporte verde, escadas automatizadas, dentre muitas outras. Quando se fala sobre as causas dos problemas de mobilidade urbana no Brasil, podemos perceber que um dos principais fatores é o aumento do uso de transportes individuais ao invés do uso de transportes coletivos, mesmo que esses últimos também contem com as suas dificuldades. Então, para que fossem freados os problemas decorrentes da mobilidade urbana, as possíveis soluções seriam: melhorar as calçadas devido às suas irregularidades que acabam dificultando o acesso de idosos e também de portadores de deficiência física, controlar o impacto de novas construções na cidade, planejar bairros autossuficientes, implantar pedágio urbano, mudar os horários de entrada e saída dos trabalhos, melhorar a logística para reduzir a quantidade de caminhões, criar corredores que integrem diferentes tipos dos meios de transporte, utilizar soluções inovadoras frutos da mobilidade urbana sustentável, como os teleféricos ou sistemas de bicicletas públicas, semelhantes ao que são implantados em Paris, Barcelona, Bogotá, Boston e muitas outras cidades mundiais, e por último, a implantação de sistemas sobre trilhos, como metrôs, trens, bondes modernos, ônibus limpos com integração à ciclovia, esteiras rolantes e elevadores de grande capacidade. Para finalizar, nós entrevistamos duas pessoas para que pudéssemos obter um conhecimento mais preciso sobre a mobilidade urbana na cidade de Santo Antônio de Jesus. Para que a gente pudesse transmitir para vocês o ponto de vista de quem realmente está habituado a se locomover pela cidade, decidimos entrevistar um motorista comum da cidade de Santo Antônio de Jesus. Quando pedimos para que ele desse sua opinião sobre a mobilidade da cidade, ele sugeriu várias mudanças que poderiam ocorrer, evidenciando as diversas falhas na mobilidade urbana da cidade. Como sugestões, ele indicou o conceito dos semáforos velhos e a instalação de novos semáforos em regiões que não possuem nenhum, como na Rua do Expedicionário, no Trevo da Comapel e próximo ao Baratão da Feira, até porque o acúmulo de pedestres nessas localidades acabam gerando muito engarrafamento, principalmente nos horários de pico. Outra sugestão para que pudesse diminuir os problemas aqui na cidade seria o asfaltamento dos bairros que contam com calçamentos irregulares, juntamente com a nivelação dos passeios para facilitar a locomoção de pessoas. Além disso, ele disse que além das irregularidades do passeio, a presença de barracas, caixas e mercadorias atrapalham demasiadamente a circulação de pessoas, fazendo com que os pedestres circulem pela via e prejudiquem o trânsito. Por fim, o motorista recomendou que fosse instalado um viaduto, porque dessa forma iria abrir diversos caminhos no trânsito central. Inclusive, uma sugestão de local seria um viaduto que saísse da Vila Inglesa e fosse em direção ao posto Redenção. Para que também fosse abordado a visão de alguém que atua na área do trânsito, nós entrevistamos um agente de trânsito e fizemos 3 perguntas. A primeira foi: Santo Antônio de Jesus, como um todo, tem uma boa mobilidade urbana? Segundo o profissional, o Santo Antônio ser uma cidade de porte médio não possui uma boa mobilidade urbana, sendo que essa é uma característica de médias e grandes cidades.
O mesmo disse que, segundo uma pesquisa feita junto com o Ciretran em janeiro de 2019, foi constatado mais de 55 mil registros de veículos na cidade de Santo Antônio de Jesus, que possui um total de 105 mil habitantes e conta com mais de um veículo para cada 2 pessoas. Sem contar com os veículos flutuantes, aqueles que as pessoas compram e quando vêm morar aqui não transferem, e aqueles que vêm de cidades circunvizinhas, visto que em Sage temos um fluxo de aproximadamente 10 mil veículos por dia que vêm de cidades circunvizinhas, sendo que são de 45 a 50 cidades que todos os dias trazem pessoas e mercadorias para Santo Antônio de Jesus. Segundamente, nós perguntamos: você nota alguma diferença entre o trânsito dos bairros, o centro e a feira de Sage? Se sim, quais são as diferenças? Ele respondeu, #, existe sim bastante diferença entre o movimento dos centros e nos bairros, mas os centros e a feira são considerados o mesmo espaço, visto que a feira fica dentro do perímetro do centro urbano da cidade. Contudo, há alguns bairros que, por possuírem uma densa população ou por fazer ligação com as entradas ou saídas da cidade, pode ter um movimento semelhante ao do centro, como o bairro do Andaiá e o bairro do São Benedito. E também pode-se citar o bairro da Salgadeira, que faz acesso a Urbis 2, Urbis 4 e Salomão, os quais, dependendo do horário e dos dias, podem ter sim uma grande circulação de veículos. Por fim, perguntamos se ele, como agente de trânsito, achava que os profissionais de trânsito poderiam ajudar a aliviar o estresse no congestionamento, e se os motoristas também poderiam ajudar. Ele respondeu que para aliviar o estresse, seja pelos profissionais de trânsito ou pelos condutores, tem que se passar por uma linha de orientação e educação que nem sempre as pessoas estão dispostas a mudar. O profissional citou o slogan da SMTT, que diz que o trânsito vai mudar quando nós mudarmos, e portanto, todos nós devemos ter esse cuidado. Contudo, o agente afirmou que os profissionais de trânsito de Santo Antônio de Jesus são pouquíssimos, cerca de 13 profissionais concursados e mais 8 profissionais de outras áreas que os auxiliam. Logo, ele disse que é um número muito pequeno de profissionais para um contingente populacional como esse, visto que eles ainda trabalham em escala de revezamento, de modo que sempre varia o número de profissionais nas ruas. Então, a única solução possível seria que os motoristas se conscientizassem, pois caso contrário, a situação só iria piorar através do estresse, de discussões, colisões de pequeno ou grande porte, etc. Por fim, o agente de trânsito concluiu que essa é uma questão educacional que mexe com as atitudes das pessoas e que, infelizmente, nem todos estão dispostos a mudar essas suas atitudes, o que tem sido um obstáculo quando se trata a respeito da mobilidade urbana. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Esperamos de coração que vocês tenham gostado. E para finalizar, nesse exato momento, estaremos enviando para vocês o nosso conteúdo de forma escrita, para que vocês possam intensificar ainda mais o conhecimento de vocês e ficarem craques a respeito da mobilidade urbana.